Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu quero ler alguns versículos, a partir do versículo de número 9. Glórias a Jesus por estarmos aqui nesta noite, por este tempo de adoração e glorificação ao nome do Senhor. Glórias a Jesus pela vida do nosso pastor. Estivemos aqui pela manhã e tivemos uma manhã realmente na presença de Deus, envolvida pela presença de Deus. 152 pessoas que desceram as águas e adoramos ao Senhor com muita alegria. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Alguns versículos nos diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 22, 21 e 22 do capítulo 6. Leva contigo tudo o que tens. Leva contigo tudo o que se come. Ajunta-o contigo. Ser-te-á para mantimento a ti e a eles. E o versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, o texto que tenho lido, um texto muito conhecido, uma história também muito conhecida. Todos nós eu acredito, até quem não é crente, até mesmo quem não é crente, sabe um pouco de detalhes desta narrativa. Quem é crente, filho de crente, então, como eu, aprendemos desde o departamento infantil da Escola Bíblica Dominical sobre essa história de Noé. Uma história que nos encanta pelo cuidado de Deus com a família de Noé. E eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre alguns aprendizados, principalmente para o contexto da nossa família, que nós temos com a história de Noé. Algumas coisas me chamam a atenção nessa história. A primeira delas é que a terra estava corrompida. A Bíblia diz que a terra estava corrompida de forma que Deus resolveu dar cabo da terra. Deus disse: eu vou acabar, vou destruir. E eu fico pensando humanamente, eu gosto de ler a Bíblia e pensar de forma bem humana, eu fico pensando neste sentimento de Deus. E é claro que em teologia nós aprendemos que isso é antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. A gente precisa pensar nesses sentimentos de Deus de forma humana, só para a gente conseguir tentar entender, mas eu fico pensando nesse sentimento de Deus, de ter que destruir tudo o que Ele fez. Até porque quando a gente estuda sobre Deus, e tudo aquilo que Deus faz, nós aprendemos que tudo que Deus faz
Deus faz com um propósito. Deus faz com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada. Muito pelo contrário. Quando Deus faz, e isso é algo lógico, Ele só faz porque já existe um propósito para aquilo que está sendo feito. Há uma necessidade, e Deus então faz algo para suprir aquela necessidade. Propósito é isso, vem do latim propósitos, que é a razão por que algo existe. Deus havia feito todas as coisas. As narrativas iniciais de Gênesis nos mostram que Deus criou de forma organizada e, ao contrário do que algumas pessoas pensam e até ensinam que Deus criou o homem para adorá-lo, Deus não nos criou para adorá-lo. Deus criou o ser humano para o relacionamento, Isso porque Deus é amor, e o amor exige relacionamento. Talvez a gente pode dizer, mas Deus já tinha criado anjos, arcanjos, querubins e serafins. Por que então Deus criou o homem para se relacionar? Porque o ser humano foi o único ser que Deus criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Este relacionamento foi quebrado por causa do pecado. E Deus então teve várias ações para restaurar este relacionamento. Mas em Gênesis capítulo 6, imagine e me permitam usar o termo a decepção, a frustração de Deus ao ver que tudo o que Ele tinha criado com um propósito perfeito tinha fugido ao seu propósito. Não porque Deus não tem o poder de controlar as coisas. Não porque Deus não tem o poder de obrigar as coisas no seu lugar. Deus tem. Deus tem. Ele pode. Mas quando se trata do ser humano, dos direcionamentos que o ser humano toma, o amor de Deus permeia todas essas suas atitudes. E Ele então vai deixando a coisa acontecer. E isso está acontecendo em Gênesis capítulo 6. O ser humano foi se afastando, e Deus, por nos conceder o livre-arbítrio e não cercear nunca esse livre-arbítrio, deixou que isto acontecesse. Mas nós precisamos também entender que chega o momento da história que Deus diz, basta, basta. Chega um momento da história que Deus, como que dizendo-nos, eu vou mostrar que eu continuo tendo o controle de todas as coisas. Isso me chama a atenção em Deus. Eu olho a Torre de Babel, por exemplo, os homens, Deus havia os mandado se espalhar, e eles se juntaram dizendo, façamos o nosso nome célebre, construamos uma cidade forte, edifiquemos uma torre que toque aos céus, como se eles pudessem, como se o ser humano pudesse realmente andar totalmente contrário à vontade de Deus o tempo inteiro, sem que Deus não fizesse nada. E eles começam a construir a torre. Eu imagino, como eu disse, eu leio a Bíblia de forma, com os olhos bem humanos, aí eu penso que, quem sabe, alguns anjos disseram a Deus, Deus, eles estão desobedecendo, e Deus diz, não, está ok, daqui a pouco a gente resolve isso. Deus, eles dizem que vão tornar o nome forte. Deus, a gente já viu isso acontecer em outra situação. Deus diz, não, eu estou no controle de tudo. Deus, eles disseram que vão construir uma torre que toque os céus. Deus, fique tranquilo, eles não têm essa condição. Mas o Senhor não vai matar, o Senhor não vai destruir, o Senhor não vai acabar. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes,
Deus mata, Deus destrói, Deus fere, Ele faz essas coisas. Mas às vezes Deus, pela sua benignidade, pela sua graça, pela sua longanimidade, Ele dá espaço de tempo. E Deus então deixa, eles vão construindo. Vão se fortalecendo e parece que o ser humano, quando Deus estende a sua longanimidade, parece que ele acredita que Deus deixou de ser Deus, que Deus está empoderando demais o ser humano e que Deus não tem um momento que Ele vai dizer: agora chega, basta, porque agora esgotou a minha medida. E eles continuaram. De repente, imagine esta cena, porque eu quero que você pense assim comigo. Imagine esta cena: Deus está sentado no trono, a Torre de Babel sendo construída, tudo acontecendo contrário à sua vontade, e Deus está quieto, assentado. A gente pergunta: onde Deus está quando as coisas ruins acontecem? Ele está quieto, assentado no trono, tendo o controle do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Aí de repente Deus se levanta no trono e diz: desçamos. Aí quem sabe se tivesse assim um anjo daquele assim mais, que esse que gosta mais de ver violência, né, diria: uau, agora eles vão ver quem é Deus. O que o senhor vai fazer, Senhor? O senhor vai passar fogo e tudo? Ele: não, vamos descer. Desçamos e confundamos. Os homens estão conversando, construído, tudo harmonizado. Aí Deus desce, dá um toque, confunde tudo e diz: vamos voltar, vamos embora. Mas só isso? O senhor não vai fazer nada? Então vamos embora. Só olha o que vai acontecer. Deus volta para o seu trono. É claro que isso é só metafórico, porque Deus nem sai do trono, nem precisa voltar, porque Ele nem sai para precisar fazer. Deus volta para o trono e de repente um diz: me dá água, chega tijolo. Me dá palha, chega cimento. O pessoal falou: uai, Deus, parece que Deus é mineiro, né? Porque fala uai Deus, mas o Senhor... Ele falou: gente, eles precisam entender que enquanto eles estiverem dependendo de mim, a harmonia que eles vivem vai prevalecer. Mas o dia que eles se esquecerem, tudo será confundido. Aí agora Deus está em Gênesis 6. A terra corrompida, é claro que Deus tem um sentimento, como eu disse, talvez de frustração, porque Ele vai ter que destruir o que Ele fez com um propósito. Ele vai ter que exterminar tudo o que Ele fez com um propósito. Aleluia, aleluia. Aí talvez você pode me dizer: mas pastor, então o propósito de Deus vai se encerrar? Não. Jó disse assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Os propósitos de Deus são maiores do que as nações. Os propósitos de Deus são maiores do que as pessoas. Os propósitos de Deus são maiores do que o pecado. Os propósitos de Deus são maiores do que o inferno. Os propósitos de Deus são maiores do que os demônios. Deus vai destruir a humanidade, mas o propósito de Deus é maior do que a humanidade. Qual é o propósito? Que a humanidade o adore, não é isso? Porque Deus criou que a humanidade, aliás, se relacione com Ele. Pastor, mas então a gente não tem que adorar? Não, você não é obrigado a adorar. Deus não te criou para adorar. Deus te criou para se relacionar. Sabe o que é adoração? É resultado de relacionamento. Eu vou te explicar. Louvar e engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele faz. O salmista diz: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Um ato de louvor pode ser dirigido a uma pessoa. Eu sempre louvo a Deus pela vida do pastor Moisés Martins, porque em um dos momentos mais difíceis da minha vida, ele ficou ao meu lado, ele não se afastou, ele manteve a fidelidade comigo, com a minha casa, ele manteve a fidelidade, o companheirismo. Isso não é pecado, mas adorar não. Adorar é reconhecer divindade. É por isso também que o salmista diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
Ele está dizendo: adorai ao Senhor, porque a santidade dele é de uma beleza magnífica. E sabe o que o salmista diz? Talvez você nunca pensou nisso, mas sabe por que fala beleza da sua santidade? Já viu que a gente é sempre atraído por belezas, a gente é atraído por coisas belas. Aí o salmista está dizendo: a santidade de Deus é tão bela que nos atrai e nos leva a adorá-lo. Então adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Agora me diz uma coisa: quem não conhece Deus, quem não se relaciona com Deus, quem não sabe quem Ele é, vai adorar? É claro que não. A adoração verdadeira surge de um coração de quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Eu vou repetir: a adoração verdadeira surge de um coração de quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Aí Deus te criou para se relacionar. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece a Deus, aí mais você é levado a adorá-lo. Só não adora quem não conhece. Mas se tem crente aqui nessa noite que conhece a Deus, tem. É o crente que adora. Aí Deus vai olhar para uma geração inteira, um mundo inteiro, e diz: se corromperam, fugiram do meu propósito. Aí imagine Deus dizendo: vou destruí-los. Deus, mas só não teve um propósito ao criá-los? Os propósitos do Senhor não são eternos? Como é que vai ser? Aí Deus olha para a terra. No meio da corrupção, Deus encontra Noé. Noé me encanta porque só dele e de Enoque é dito que andaram com Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Eu fico pensando, gente, se eu pudesse escolher, eu já disse hoje pela manhã que eu pretendo aguardar o arrebatamento. Depois, se não, pelo menos morrer daqui uns 50 anos, lá perto dos 100. Mas eu fico pensando que se eu partir para a eternidade antes do arrebatamento, se a gente pudesse escolher o que a gente gostaria que fosse escrito na lápide, eu penso que uma frase como esta: ele andou com Deus. Aleluia. Ele andou com Deus. Porque a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver acordo. Aleluia. E sabe o que é interessante? A Bíblia não fala que era Deus que andava com Noé. A Bíblia diz que era Noé que andava com Deus. Porque a Deus sempre tem a opção de andar com a gente. Agora cabe a gente ter a decisão de andar com Deus. Aí quando a gente decide andar com Deus, Deus diz assim: eu não vou dizer que eu ando com você, eu vou falar que você escolheu andar comigo. Aleluia. Porque quando Deus escolhe andar comigo é uma coisa, mas quando eu escolho andar com Deus, eu digo para Ele: vem para a minha vida. Eu não quero perder o Senhor de vista, eu quero estar perto do Senhor. Eu quero que o Senhor fique comigo o tempo inteiro. Noé andava com Deus. Aí eu fico encantado, porque no meio de uma terra inteira corrompida, aqui é generalizada a corrupção. No meio de uma terra inteira totalmente corrompida, tem um homem que no meio da corrupção anda com Deus. Tem um homem que no meio da corrupção sente a presença de Deus, a graça de Deus, porque a graça de Deus já estava lá. Tem um homem que no meio da corrupção consegue ouvir a voz de Deus no meio dos barulhos, porque a corrupção é barulhenta, a espiritualidade é silenciosa, onde o Espírito fala a nossa alma, mas a corrupção é barulhenta. No meio do barulho da corrupção, Deus fala com Noé, e Noé consegue entender o que Deus está falando. Aí Deus fala: Noé, eu sei que eu vou te fazer um pedido de algo que você nunca fez na vida. Porque Deus também é assim. Deus de vez em quando pede para a gente umas coisas que a gente nunca fez. Mas quando Ele pede é porque Deus é diferente da gente. Porque a gente geralmente só pede para o outro quando a gente não consegue. Como Deus consegue tudo. Aleluia.
Deus pede para a gente umas coisas que são às vezes impossíveis para a gente. E a gente às vezes fica titubeando. E esquece que quando Deus pede, mesmo sendo impossível para a gente, se é Deus que está pedindo, Ele sempre dá a condição para a gente realizar. A gente esquece que se Deus está te pedindo, Deus está te dando a condição de realizar. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero repetir esta frase porque eu tenho certeza, o Espírito Santo diz isso. A minha alma nesta noite, isso aqui é uma resposta de Deus para alguém que está aqui. Eu sei que Deus está te pedindo algo que você acha difícil, impossível de realizar, mas se lembre, aprenda nesta noite, se Deus está te pedindo, Ele sabe que você não pode, mas Ele vai te capacitar para você realizar. Então o segredo nosso é só dizer: eu vou fazer. Eu vou fazer. Noé era lavrador e Deus diz: agora você vai ser construtor naval. Aleluia. Nem existe engenharia naval ainda, mas Deus, Noé, você vai construir um barco. Faz de tábua de cipreste, calafeta essas tábuas, faz a arca, calafeta por dentro e por fora, veda por dentro e por fora. Você vai entrar com a sua família. Deus está falando para Noé assim: a sua família é sua responsabilidade, coloca na arca. Mas eu preciso preservar animais. Por quê? Deus está encerrando um ciclo da humanidade, mas não um propósito dele, porque é eterno. Deus pode encerrar ciclos na nossa vida, mas os propósitos dele são eternos para a nossa vida. Deus vai encerrar um ciclo da humanidade, mas não um propósito. Aí Deus diz: Noé, eu não vou encerrar o meu propósito. Por quê? Porque quando Deus cria o propósito pela sua onisciência, Ele já sabe que tudo vai acontecer, mas o propósito vai permanecer. Acredite nisso. Todas as coisas que aconteceram na sua vida, eu aprendi isso na prática, na pele. O propósito de Deus não se encerra por causa de problemas, por causa de adversidades, por causa de lutas, por causa de ataques do diabo, por causa de ataque de homens. O propósito de Deus permanece. Deus falou comigo isso no meio de uma luta terrível: mantenha o teu coração em mim e eu vou recalcular a tua vida. Eu sabia quando eu te chamei de tudo que você passaria. Deus encerra ciclos, mas não encerra propósitos. É a gente que para de viver o propósito, porque quando encerra um ciclo a gente acha que Deus encerrou o propósito. A gente fala: também, tá bom, não vou viver isso mais. Mas se a gente perseguir o propósito, Deus vai acabar com uma geração inteira, com o mundo inteiro. Aí Ele fala: quando é a sua família, você põe na arca. Mas eu vou enviar você os animais. Porque a nossa parte Deus nunca vai fazer. Mas Deus sempre vai enviar a nós tudo aquilo que for preciso para que o propósito prevaleça. Deus vai enviar a nós tudo aquilo que for necessário para que o propósito prevaleça. Sai bicho de não sei aonde, de tudo quanto é lugar, e vem chegando. A arca estava pronta. Noé põe os bichos para dentro da arca. Deus tranca a arca por fora e Noé entra com a família. Aliás, entra antes de Deus trancar, porque eu inverti a ordem. Tranca a arca. Uns 7 dias começa a chover. A arca me ensina algumas coisas. Primeiro, a arca era trancada por fora. Porque se Deus não trancar a arca por fora, tem hora que, do lado de dentro, mesmo sabendo que está acabando tudo lá fora, a gente vai querer sair. Aí Deus fala: não, deixa eu te trancar aí dentro. Tem hora que Deus tem que colocar a gente dentro de umas arcas pela vida fora e falar: fica trancado aí, fica trancado aí. Aleluia, aleluia.
Aleluia, eu ouvi uma palavra anteontem, né, pastor Moisés? Deus te escondeu. Tem hora que Deus tem que pegar a gente e esconder e falar: vem cá, deixa eu te trancar aqui, porque senão você vai pôr a cara para fora. E na hora que você colocar, você não está pronto, a coisa vai ficar feia. Vão te destruir, deixa eu te esconder. Eu vou te trancar dentro desta arca. Eu vou te trancar para você não sair. E se Deus te trancar dentro de uma arca, fique trancadinho. Trancadinho, até Deus mandar sair. Noé entrou porque Deus mandou. E Noé saiu porque Deus mandou. Aí Deus trancou Noé dentro da arca. Então Deus tem hora que tem que trancar umas arcas para a gente por fora e nem deixar a chave para a gente ver. Outra coisa que eu aprendo com a arca é que Deus não manda Noé fazer remos para a arca. Já viram? Não tinha remo, não tinha vela, não tinha motor e não tinha remo. A Bíblia diz que a arca vogava, chovendo, e a arca navegava. Imagina os filhos de Noé dizendo: papai, e aí, como é que vai ser? Não sei. Onde a arca vai parar? Não sei. Quando a arca vai parar? Também não sei. O que o senhor sabe? Deus mandou entrar na arca. Deus trancou a arca por fora. E Deus está conduzindo a arca. O mundo está acabando, mas a arca está sendo conduzida por Deus. Outra coisa que eu aprendo com a arca, a gente olha para a arca e romantiza a história, porque a gente tem que fazer isso mesmo com as histórias. Nossa, que coisa linda a arca, meu Deus! Você sabia que Noé passou 1 ano e 10 dias dentro da arca, trancado? Gente, nós vivemos um período de lockdown de Covid aí, que a gente teve restrições e já foi difícil. Agora imagine Noé, trancado dentro da arca. Você está achando que era fácil lidar com a arca? E como que fazia para limpar os excrementos dos animais? Eles defecavam ali. Você já parou para pensar? Deixa eu falar igual um típico mineiro mesmo, a caatinga dentro da arca. O mau cheiro terrível. E eles lidando com aquilo. Eu imagino que de vez em quando um cabrito dava uma cabeçada no outro, que é cabrito da cabeçada, né? Aí Noé dizia: menina, acorde lá, que é cabrito, aqui dentro da arca nada morre. Aqui ninguém morre, aqui a gente dá umas cabeçadas, mas dentro da arca aqui é lugar de vida. Aqui dentro da arca é lugar que não... Irmão, família é igual a arca. Tem bicho, tem uns bichos que a gente nem sabe de onde veio. De vez em quando aparecem uns que a gente tem que perguntar: foi Deus que te mandou? Se falar que foi, a gente fala: entra para a arca. Senão, a gente tem que pôr para fora. Lá em casa, tá assim, tá chegando uns bichos, encostando nas meninas lá. Aí tem que perguntar: foi Deus que te mandou? Se foi Deus, você entra. Se não foi, você não entra. Família é igual a arca. Tem bicho de todo tipo. Bicho que a gente às vezes não sabe de onde veio. Às vezes tem que lidar com o mau cheiro. Mas é o único lugar onde você está sendo salvo. É igual a igreja. Igreja é arca. Tem problema, tem bicho de todo jeito também. Mas é o único lugar que a gente está sendo salvo. Está sendo tudo destruído. Mas aqui a gente está sendo salvo. Aqui a gente está sendo salvo. Aleluia. A arca segue, para no Ararate, na montanha, uma das montanhas do Ararate. O Ararate significa montanha de Deus. O nome Ararate significa montanha de Deus. Noé não precisou se preocupar com a arca. Onde ela ia parar? Noé só precisava se preocupar em cuidar da sua família e gerir a arca. Porque Deus ia fazer a arca parar na montanha dele. Aleluia. Eu tenho confiado a minha casa ao Senhor. E eu tenho visto Deus conduzindo. Às vezes Deus muda algumas rotas. Eu tenho certeza, aleluia. E eu quero profetizar isso para a tua casa, para a tua família nesta noite. Haja o que houver, fique na arca. Não sai da arca em nome de Jesus. Ela vai parar no Ararate. Ela vai parar na montanha de Deus. Fique na arca. Deixe Deus conduzir. Não tente remar. Não tente definir a direção. Não tente definir a direção. Deixe Deus guiar esta arca. Deixe Deus guiar. A família de Noé só venceu porque estava unida. 1 ano e 10 meses trancado dentro da arca. Queria ver quando Noé estressava a mulher.
Kélia fala, eu vou dar uma ida na casa da mamãe para esparecer a cabeça. Vai como? Na arca, a família de Noé teve que aprender o convívio diário. Eles tiveram que aprender a se arranhar, a se pegar, mas ficar ali. Porque isto é família. É o lugar que a gente enfrenta as maiores dificuldades. É o lugar que aparentemente a gente queria que fosse um mar de rosas, mas é o lugar onde nós enfrentamos grandes batalhas. Mas é porque estamos sendo treinados, preparados por Deus para enfrentar o mundo inteiro. A arca é o lugar da proteção. Enquanto o mundo está sendo destruído, a família de Noé é protegida. Aleluia. Enquanto o mundo vive as piores coisas, eu e você podemos estar na arca. Aleluia. Glória a Deus. Na arca. Na arca. Aleluia. Eu tenho um filho que eu pensei que eu ia perdê-lo. Pastor Moisés conhece o Ben-Hur. O menino com uma promessa gloriosa de Deus, mas que tomou decisões erradas. Quase 21 anos. E eu pensei que eu ia perdê-lo. O Ben-Hur resolveu sair de casa. Mas Deus está resgatando o Ben-Hur de volta. Aleluia. Aleluia. O Ben-Hur não queria saber da ajuda do pai. Mas essa semana, pastor Moisés, ele me mandou uma mensagem para o papai. Eu pensei naquilo que o senhor falou e eu decidi, eu preciso da sua ajuda. E Deus me disse assim, eu vou trazê-lo de volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu resolvi pôr o nome do Ben-Hur, eu escolhi porque Ben-Hur significa Ben mais Ur, filho de Ur. E Ur significa aquele que brilha, aquele que resplandece. E eu coloquei sobre ele o nome profético. E ele tem uma promessa que vai ser um grande pregador da palavra de Deus. E Deus me disse, ele nunca foi do diabo, nós nunca o perdemos. Ele está sendo trago de volta sem perceber. Deus não perde o controle, Deus não perde o comando. Deus tem o comando da tua casa e da tua família. Ela pertence ao Senhor. Não sai da arca, não sai da arca. Aleluia. Oyamagasu inereka chuyavarabaso. Ayana kendo yabatuya nere kendo ravalabagai. Oh, eu sinto a graça de Deus sobre a nossa vida. Sinto a glória de Deus sobre esta casa. E a autoridade de Deus para lhe dizer, você não vai perdê-los. Você não vai perdê-los. O diabo está enganado. Eles não lhe pertencem. A arca é o lugar da proteção. Proteção. A arca também é o lugar onde nós aprendemos a ouvir ordens de Deus. A Bíblia diz que a arca parou no Ararat. Aí quase que eu falei Moisés. Aí Noé soltou o corvo, soltou a pomba. Deus não tinha mandado Noé sair, ele ficou. Aí Noé fala assim, vamos arrancar o teto da arca, arranca esse telhado. Deus não mandou Noé arrancar o telhado, mas Deus não tinha mandado Noé sair. Mas Noé decide arrancar o telhado. Já tinha parado de chover, fazia tempo. Ele não ia precisar mais do teto da arca. Ele não podia sair porque foi Deus que mandou entrar. E Noé é inteligente, eu só saio quando Deus manda sair. Mas Noé sabia tomar atitudes. Noé tinha sensibilidade para fazer leituras de algumas coisas que Deus falava. É como se Noé dissesse assim, já parou de chover.
Então a gente não precisa mais do teto da arca. Então arranque o teto, porque agora a gente quer ver esse céu aberto. A gente quer ver esse céu do jeito que ele é. Tem coisa que Deus não vai precisar mandar você fazer, mas você vai ter que ter a sensibilidade para perceber que é hora de mudar a estratégia. É hora de tomar atitudes diferentes. É hora de fazer coisas que você ainda não fez. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos abrir um céu sobre a nossa casa, abrir o céu sobre a nossa família. Aleluia. Não hesite, não hesite. Aleluia, eu vou chegar em Belo Horizonte amanhã e eu vou chamar o Benhu e eu vou dizer: eu quero abrir o céu sobre a tua vida. Aleluia, eu quero abrir o céu sobre a tua vida. Deus não mandou sair da arca ainda, mas arranque o teto, abra o céu sobre a família, porque é tempo da família perceber que os céus já estão firmes, os céus estão abertos sobre a tua vida. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu queria que você cantasse, pelo menos no início, a ti eu vou clamar. Eu sei que você canta. A tua casa pertence ao Senhor. A nossa família, nossos filhos, eles são de Deus, irmãos. O diabo não tem poder, autoridade, ele não vai tocar. Ele não vai tomar os nossos filhos. Ele não vai tomar os nossos filhos. Aleluia. Eu pedi para ele cantar um trechinho de um hino aqui que todos nós conhecemos, e eu quero declarar isso nesta noite. Quanto mais o diabo se levantar, mas nós vamos nos levantar também diante de Deus. Vamos erguer um clamor diante de Deus. O diabo não sabe com quem que ele está mexendo. Ele não sabe com quem que ele está mexendo. Tentar tocar na nossa casa, na nossa família. Não, não, não. Nós vamos partir para cima. Não vamos perder batalha. Vamos clamar pelo nome de Jesus. Vamos invocar a presença de Jesus. E a presença do Senhor vai entrar na vida dos nossos filhos. E vai mover tudo aquilo que precisa ser movido. Vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então eu quero que você, pensando na sua casa agora, pensando na sua família, nos seus filhos e nas suas necessidades. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O som a me guiar. Tudo pode passar. Seu amor, teu amor jamais me deixará. Sempre há novo amanhã. Novo amanhã preparado pra mim. Eu me lembro. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo.
Jesus, nós te adoramos nesta noite. Como igreja do Senhor, Pai, estamos em pé diante da tua presença. Nós apresentamos a ti a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, e declaramos que a nossa vitória vem do Senhor. Deus, nós declaramos a nossa dependência e a nossa confiança em ti. Em nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome e declaramos: tu és o Deus da nossa casa. Assim como o Senhor conduziu a arca com a família de Noé em meio à destruição de todo o globo terrestre, nos conduza, nos guarda, nos proteja. Eu ministro a tua graça sobre os teus filhos, que desça a tua unção e a tua glória sobre a nossa casa. Nós te exaltamos e te glorificamos, Pai, dizendo que tu és o nosso Deus e que nós não desistiremos, nós não desistiremos, nós vamos adiante e vamos até o final, para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, e que a tua bênção esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus, oh Espírito Santo de Deus.